Primer TV, conectando Santa Catarina, valorizando nossa gente. Olá, estamos ao vivo aqui na Primer TV, transmitindo para todo o Brasil, para falar de um assunto muito importante, um assunto aí que clínicas, de todo o Brasil, 94% não tem ciência de que existe uma prerrogativa de lei que permite uma redução tributária de até 71%. Parece bom demais para ser verdade, né, pessoal? O meu nome é Andréa Simon, eu sou contadora, especialista em economia tributária para a área da saúde. Eu ajudo clínicas médicas de todo o Brasil a entrarem com aquele status de hospital que dá direito a elas a uma redução muito grande da carga tributária. Está aqui comigo hoje o Dr. Fernando Luiz Wolff, que é advogado, especialista na área da saúde também. Ele presta assessoria para clínicas, dando esse apoio jurídico também ao escritório e junto comigo faz essa implementação de uma forma dentro da lei, para que tenha uma segurança jurídica, Dr. Fernando? E a gente vai começar a responder perguntas agora do nosso público, pessoal que está nos assistindo. Vamos olhar aqui qual é a primeira pergunta. A doutora Denise está perguntando aqui, essa pergunta é para o Dr. Fernando. Qual é o fundamento jurídico que permite uma clínica pagar menos impostos? O fundamento seria uma interpretação já consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre uma lei federal. Essa interpretação ela amplia benefícios fiscais a clínicas que realizam procedimentos. O nosso trabalho é aplicar essa tese, que já é pacificada na realidade do cliente. Então, que o Dr. Fernando, vamos traduzir aqui do ponto de vista contábil, Contador e advogado. O que o Dr. Fernando está dizendo é que existe uma prerrogativa de lei, Dr. Fernando, que permite às clínicas que hoje estão pagando aí 20% sobre o faturamento total bruto, que dá ali um absurdo de impostos, E eles estão, a maioria está numa tabela progressiva. Hoje está 20%, amanhã já pula de faixa, ele já aumenta e aumenta e aumenta. Com a equiparação hospitalar, protegido por lei de uma forma segura, não estamos falando em jeitinho brasileiro, nem em brechinhas, Sim, que traz ali insegurança jurídica. É uma lei. Você tem direito, você só não sabe, Então, resumindo, você está rasgando dinheiro. As clínicas no Brasil, 94%, Dr. Fernando, Sim, estão rasgando dinheiro. Então, imagina quantos milhões de clínicas. E quando a gente fala em procedimento de saúde, que é um pré-requisito ali para se encaixar na equiparação, a gente não está falando somente de clínicas médicas. Aqui entra todos os procedimentos que sangram. Por exemplo, a clínica ela faz um procedimento de saúde. O procedimento ele vai anestesia? Vai. Ele sangra? Já tem direito. Então, vamos olhar aqui qual é a próxima pergunta. Espero que a doutora Denise, espero que a gente tenha ficado claro. Qualquer coisa, manda aqui mais. Então, aqui está sem nome, mas a pessoa está perguntando: Andréa, como vou saber que eu tenho direito? Trabalho numa clínica, mas ela não está enquadrada como procedimento de saúde. Então, o que é a equiparação hospitalar? Para levar a um entendimento maior. A equiparação hospitalar, ela não precisa de fato ser um hospital. Ela não precisa ter aquela estrutura toda de um hospital ou de uma clínica médica.
mas a gente faz adequações no ambiente físico. Existe ali um checklist, né, os pré-requisitos, né, que vão me dizer se está enquadrando. E se você trabalha com esse procedimento que sangra, que você precisa de uma anestesia ali, ele já é considerado lá pelo CARF, né, que é o Conselho de Administração Federal, que ele é um procedimento invasivo. E o procedimento invasivo dá direito. Está aqui o doutor Fernando, que não me deixa mentir, né, doutor Fernando? Então, se enquadrou nisso primeiro, né, você já sabe que já tem direito. Então, nos procure que a gente vai comentar aqui. Identificou que tem direito, e agora? O que eu faço? O que eu faço? A gente vai fazer uma breve conversa, né, com você e ver como a sua clínica ela está adequada o físico. Para clínicas de estéticas, muita gente não sabe, isso que eu estou falando aqui é surpresa, trabalham com procedimentos invasivos. E conforme, né, a nota lá do CARF, tem direito. E o que precisa adequar nessas clínicas a princípio? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a personalidade jurídica, né? Deixar o Dr. Fernando falar sobre essa parte, que como a empresa deve estar enquadrada ali na sua personalidade jurídica. Por exemplo, eu sou ME, eu sou empresa individual, eu posso. Não pode. Então, vamos passar aqui para o Dr. Fernando, né, que vai falar ali sobre a empresa, né, que permite, que é ali a empresa limitada. Sim. Ela precisa, né, estar enquadrada nesse regime, nessa personalidade jurídica, né, que é a limitada, que ela já te dá alguma proteção ali. Por exemplo, não deixar... caso adquira alguma dívida, né, algum desconforto lá jurídico, alguma ação, a limitada ela já te protege de não confundir os teus bens pessoais, né, não confundir a pessoa física com a jurídica. Então, ali já estamos de uma forma um pouco protegida e também é um pré-requisito para quem quer entrar com a equiparação hospitalar. Mas, Andréia, eu não estou como empresa limitada, e agora? Não tem problema, a gente te enquadra daqui para frente. A gente, através da implementação, a gente vai te enquadrar na natureza jurídica correta e fazer as outras observações, né, para que tenha essa implementação junto com o jurídico dando força e segurança jurídica, né, para que tudo fique dentro da lei, tudo revisado, e a contabilidade fazendo as adequações, né? Porque se eu não sou uma limitada, eu posso ser de hoje em diante. A gente vai lá, faz uma alteração contratual e transforma uma empresa individual em empresa limitada, que é pré-requisito, né? Para isso. Agora, aqui tem outra pergunta, né, que está sendo feita para o Dr. Fernando. Eu já falei, né, mas aqui a pessoa pergunta, e quem se enquadra nesse direito? Como vocês fazem essa identificação? Aqui a nossa parceria já entra em ação, né? Primeiro, nossa contadora parceira faz um diagnóstico rápido e preciso, verificando os 4 requisitos essenciais. Se a clínica está no lucro presumido, né? Se é uma sociedade empresária, como já sociedade falado, a gente já conversou, sim, né, doutor Fernando? Agora um detalhe aqui, se a clínica ela não está no lucro presumido, não quer dizer que não se enquadra daqui para frente, né? Sim. Aqui vai limitar aquela recuperação que a gente faz dos últimos 60 meses. Sim. Por exemplo, já pegamos aqui, essa semana, uma clínica que estava no Simples Nacional, pagando um absurdo, né? A gente faz as adequações nela, desenquadra do Simples imediatamente, ela passa a ter o benefício daqui para frente, né? Para o pessoal entender que não está perdido, né? Sim.
como já foi falado também, se realiza procedimentos além das consultas. Além das consultas, né, doutor? Que eu não citei, por exemplo, a empresa que ela está restrita a consultas, não vai, né? Ela tem que ter um procedimento invasivo ali. Mas não quer dizer que ela não tenha direito a participar. Porque, por exemplo, as empresas que prestam consultas, mas não se limitam às consultas, a gente vai lá e coloca o CNAE, que é o Código da Natureza Econômica, que se enquadra ali, que ela vai passar a ter direito daqui para frente. E também a gente analisa ali a situação, se possui os alvarás, né? Se sim, os alvarás da Anvisa, né? Nós avançamos com a análise jurídica, né? Do direito da empresa se enquadrar nesses termos, né? Exatamente. Identificamos que a empresa se enquadrou. O Dr. Fernando faz toda essa revisão, né? A partir do momento que você fala para a gente, eu faço procedimentos invasivos, aí a gente vai analisar os outros critérios, né? Caso não se encaixou, não se desespere, não tem como voltar, não tem como reverter os últimos 5 anos, mas daqui para frente a gente te enquadra, faz adequação na Visa, faz adequação na vigilância sanitária. Inclusive, a gente segue lá na vigilância sanitária as normas da RDC 50, que a maioria das clínicas já seguem. Agora vamos ver aqui. A pessoa também perguntou sobre o benefício, qual é a base da redução. Não sei se o Dr. Fernando quer responder essa ou quer deixar. O benefício é a redução da base do cálculo, né, do IRPJ e da CSLL, de 32% para 8% e 12%, respectivamente. Na prática... Interrompendo o Dr. Fernando, para traduzir aqui, pessoal. Presume-se que a empresa tem um lucro de 32% fora da equiparação. Com a equiparação, olha a mudança. Presume-se que a empresa teve um lucro de 8% e a partir desse 8% a gente vai fazer ali os cálculos, né, da contribuição social e do imposto de renda. E essa redução, aí é que está o segredo. Ela pode representar para a sua empresa até 71% de desconto nos impostos. Bom, na prática, nós da parte jurídica garantimos o direito, né? Em seguida, a nossa contadora assume e faz todo o procedimento de cálculo, aplicando as novas alíquotas e garantindo que a economia se reflita corretamente na apuração mensal dos impostos. E também para explicar para vocês, pessoal, sobre a recuperação de valores, como a nossa parceria, né, funciona. A gente vai, por exemplo, o contribuinte, o governo, ele não tem a obrigação de chegar para você, ele não vai te chamar, ele não vai emitir uma nota pública dizendo, olha, querido, você está recolhendo imposto demais. Exatamente. Eu vou te ajudar aqui a reduzir. Não, de forma alguma. Esse papel cabe a nós, contadora, especialista em economia tributária para a área da saúde e advogado especialista em economia tributária para a área da saúde. A gente vai lá e informa, né? Você está declarando que deve para o governo tanto. O governo não vai te chamar para dizer não, você tem direito a declarar menos, porque é a partir de uma declaração que que o governo vai cobrar esses valores. Que o contador vai fazer uma apuração, sempre tem uma informação que vai antes para o governo. Então o governo entende que você deve tanto e ele vai te cobrar o valor, se o valor foi declarado. Então é uma questão muito importante, pouco conhecida, é uma lei que é pouco explorada no nosso território nacional. É uma pena, né? Porque a gente vê muito médico se esforçando, trabalhando, cuidando da saúde, plantão, e na hora vê o lucro vazando, né? Porque os impostos são muito altos e ali, no enquadramento errado, ele fica crescente. Por exemplo, uma alíquota de equiparação hospitalar, ela é uma alíquota fixa. Ela não vai subindo.
faturamento sobe, a gente apura a partir daquela alíquota fixa. Não é uma tabelinha progressiva. Né? Então, a tabelinha progressiva, por exemplo, o Simples Nacional, é mais fácil de fazer. Mas, por exemplo, tem um contador genérico, é mais fácil de fazer o Simples Nacional, ele vai te manter lá. E vai subindo, subindo e subindo, e quando a pessoa vê, a pessoa não aguenta mais a carga tributária. Exatamente. E aí começa aqueles pensamentos invasivos, né? Vale a pena eu fechar? Não está valendo a pena, o lucro não está retornando, né, para o meu bolso, para o investimento na minha própria clínica. Eu estou financiando o governo, estou, né, sendo doador do governo, sem necessidade. É difícil de acreditar, né? Mas a gente vive no Brasil e é uma realidade que a gente enfrenta. Então, o objetivo aqui é propagar essa informação, né? Levar ao conhecimento das clínicas para que elas reduzam isso, para que elas sobrevivam, né? Inclusive agora, com essa reforma tributária, que vai aumentar ainda mais, né? Tem que ter uma forma de deixar esse pessoal que exerce uma profissão tão importante, né, para a sociedade, cuidam da saúde, se dedicam a cuidar da saúde, né? Mas quem cuida da saúde financeira deles? Exatamente. Então, se você conhece, né, alguém que está nessa situação, já manda para eles, né, o nosso link, que vai ficar gravado aqui. Essa gravação também vai ficar gravada, né, para a gente propagar esse conhecimento aí que é tão importante, né, e faz tanta diferença. A diferença é, né, de se manter vivo, se manter operando, né, e não ver ali todo o esforço, né, se transformando em impostos. A gente vai agora para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta respondendo mais perguntas. Até mais. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões sul e sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat
garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Fundada em 2012 por Andréa Simon, a Asa Contabilidade se destaca pela tecnologia e atualização constante. Nosso diferencial é o atendimento personalizado e o planejamento tributário. Contate-nos pelo telefone 48 9 88 51 72 82, pelo e-mail contato@asacontabilidadeonline.com.br ou no Instagram @asacontabilidade.sc. Asa Contabilidade Consultiva, Digital e Online. Estamos de volta para continuar nesse tema aqui que é tão importante, né? Falando sobre a recuperação tributária, que a equiparação hospitalar dá direito hoje às clínicas, não limitado à clínica médica, não limitado a hospitais, mas, né, abrangendo esse direito, ele abrange todas as clínicas que fazem algum tipo de intervenção no paciente. E, inclusive, pessoal, clínicas de psicologia, por exemplo, uma clínica que trabalha com pacientes autistas. Ali existe uma psicologia que interfere o comportamento do paciente e isso é considerado um procedimento de saúde. Tudo que é considerado procedimento de saúde se enquadra hoje, graças a uma prerrogativa de lei, né, que aí é pouco conhecida na área de contadores, né? Por exemplo, um contador geral ele não vai parar para estudar uma lei específica de um ramo de negócio. Então a gente aqui, né, somos especialistas em economia tributária para a área de saúde. Então a gente estuda e aplica essas leis, né, na sua clínica para ajudar e estar reduzindo o seu imposto, né, para a gente não ver o esforço, porque também é uma forma também de estar ajudando, né, ajudando, que é o objetivo principal, né, doutor Fernando? Sim. O dinheiro é sempre uma consequência. A gente quer abrir essa consciência, né, criar uma consciência geral de que não precisa estar ali passando sufoco, né, vendo o dinheiro vazar do bolso, né, porque é uma área que o pessoal estudou tanto, né, trabalha com a saúde humana, faz ali uma intervenção que salva vidas, né, mas aí olha para o financeiro dela, né, e vem aquele desânimo. E agora, o que eu faço? Eu já escutei, ao longo da minha carreira, muitas reclamações, principalmente de clínicas odontológicas. Assim, chega um momento que está tão saturado, que está pagando tanto impostos, e isso também me acordou, né?
Eu vou me especializar nessa área para ajudar esse pessoal que tanto se dedica, né, que tanto trabalha, que passa a noite sem dormir, né, salvando vidas, fazendo ali intervenções, né, que graças a eles nós estamos aqui bem, né, doutor Fernando? Sim. Quem nunca precisou de uma intervenção médica, né, para melhorar a saúde? Então, são profissionais que a gente quer ajudar, quer atingi-los, né, para que eles estejam aí junto com a gente, fazendo essa revisão tributária. A revisão tributária ela é uma coisa que se faz anualmente. A gente não deixa, né, de revisar se existe ali a possibilidade de redução de impostos. Agora, imagina, na última análise que eu fiz, que a gente pega uma planilha lá e coloca, né, o faturamento médio dela anual, a gente joga lá numa planilha e daí ali tem comparações. Quanto que paga no Simples Nacional? Então, a última que eu fui fazer, uma empresa, uma EPP, uma empresa de pequeno porte, e ela estava pagando 500 mil ao ano. Somente de tirá-la dali do Simples Nacional, né, que é o pior regime tributário, né, para quem está com faturamento muito alto. O Simples Nacional, na verdade, ele é uma vantagem ali quando está na primeira faixa, né, de 6%. Só de passar a empresa para o lucro presumido sem estar na equiparação já foi uma economia enorme. Já representou ali uma economia de 40%. Passamos ela para a equiparação hospitalar, que é a base de cálculo, né, a presunção, que era 32%, passa para 8%, diminui para 8%, o impacto foi tão grande que a pessoa começou a chorar. Porque era uma redução muito grande. É um valor que dá para fazer um investimento na própria clínica, dá para abrir outras unidades, né? Dá para atender mais pacientes, porque hoje no Brasil a gente tem essa deficiência, né? Qualquer surto que dá, as unidades de saúde, os hospitais e as clínicas, elas estão sempre lotadas. Então, o que impede da pessoa abrir outras unidades, né? Colocar mais pessoal para trabalhar, contratar mais, atender mais pessoas. Muitas das vezes é a carga tributária muito alta. E com essa redução, esse valor todo volta, né, para você. Agora vamos ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui também. Eu vou passar ela para o Dr. Fernando. Dr. Fernando, poderia nos dar exemplos de clínicas que se beneficiam dessa atuação conjunta? Com certeza, o Dr. Fernando está aí fazendo muita recuperação e vendo esse impacto, né, doutor Fernando? Eu ainda me emociono, doutor. Sim. A gente ainda se emociona, né, porque a gente ainda leva aquele impacto muito grande, porque eu apuro os impostos e mando para o cliente. Quando a gente não trabalhava com equiparação, eu me assustava a cada guia, disse, meu Deus, a força de imposto que sai desse escritório aqui, imagina do Brasil todo, né? E daí a pergunta que não quer calar, para onde vai? Exatamente. Então vamos deixar aqui o Dr. Fernando responder, né? Exemplos de clínicas que se beneficiam dessa situação conjunta. É claro que a gente não vai passar aqui o nome, né? Por uma questão, né, doutor? Questão ética, questão LGPD ética. Também, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, mas a gente vai dar alguns exemplos, né? Sem citar nome para vocês. A nossa solução, ela é completa e ideal para clínicas. A gente pode informar aqui dermatologias, né, que fazem procedimentos a laser, também de oftalmologia, né, que realizam cirurgias, odontologia focada em implantes também, relacionada a qualquer tipo de sangramento, qualquer procedimento invasivo, né. Nesses casos, a nossa atuação, a entrega é integrada, né. O jurídico conquista o direito contábil e a contabilidade implementa, né? Então é uma parceria ideal, né? Isso. Atuando sempre com o jurídico para a implementação ter segurança jurídica, sim, né? Para não ter aquela situação que às vezes fala o jeitinho brasileiro, né? Nesse caso não há jeitinho brasileiro, há uma lei específica que ela é muito pouco divulgada. Exatamente, até eu costumava dizer que essa lei é uma brecha. Aí chegou o doutor Fernando e falou, não tem brecha aqui. Sim, é um direito de fato, né? E é uma prerrogativa de lei que está ali disponível, né?
Só o que falta é escolha, né? A partir do momento que tu tens conhecimento, se tu quer continuar pagando esse absurdo, né, financiando lá o governo, ou se quer reduzir a carga ali até 70%. E se a gente parar para olhar a parte de contratação de funcionários também, o imposto é elevadíssimo, né? A pessoa entra ganhando R$3.000, mas na realidade a empresa está pagando 6, 7 de impostos. Então é uma realidade totalmente desigual pelo serviço prestado, tanto de odontologia como medicina e clínicas nesse sentido, né? Então o nosso trabalho é focado nisso, né? Sem jeitinho brasileiro, aplicando somente a lei. Sem jeitinho brasileiro, né, gente? E como a contadora estava, às vezes, dizendo ali nas redes sociais, é uma brecha, não é uma brecha. De fato, é uma lei que te dá direito, não existe essa de jeitinho, né? E como a pessoa que perguntou, eu vou complementar, doutor. Exemplos de clínicas que se beneficiam dessa atuação conjunta. Tem um exemplo de uma clínica que eles são centro cirúrgico. Eles não estavam enquadrados nesse regime, né? Eles não sabiam o que era equiparação hospitalar, não tem dever de saber, né? Cabe a gente ir lá informar, dizer, olha, você tem direito e não está usufruindo desse benefício. Então a gente começou esse trabalho com essa clínica, eram 4 centros cirúrgicos. Eles já estavam no lucro presumido, então de cara a gente já viu que recuperaria ali os últimos 5 anos fácil, né? E a gente foi fazer um levantamento do que eles pagavam de impostos mensais, uma clínica muito movimentada e bastante conhecida. 1 milhão de recolhimento mensal de impostos. Aí o que a gente fez? A gente reduziu 70% dali para frente. Olha o impacto. A gente reduziu 70% dali para frente, fazendo algumas adequações lá na estrutura física, né? Existe também ali a obrigatoriedade dessas clínicas, todas já tem, né? Mas só para que está dentro da lei pedindo ali que é obrigatório ter registro no conselho de classe. Por exemplo, uma clínica de medicina tem lá o CRM, né? Conselho Regional de Medicina. Se é uma clínica ali onde entra os biomédicos, né, que tem esse direito também, fazendo ali procedimento invasivo, tem lá o conselho, né, de biomedicina que regulamenta essa profissão. Então, não entra a profissão que não está registrada no conselho, ela tem que ter registro no conselho. E essa clínica centro cirúrgico, a gente foi recuperar os impostos, que eu não vou falar valores aqui, né, mas 70% retroativo, a gente foi lá, fez as adequações e a gente retificou as declarações dos últimos 5 anos. Então, o governo entendia que ela devia 1 milhão. A gente foi lá e retificou as declarações. Não. Ela estava apurando de uma forma equivocada, a gente vai lá e retifica e informa a nova situação. Ela está enquadrada agora, né? Como ela já tem um status de hospital e a gente vai lá e retifica os últimos 5 anos de declaração. Então, esse dinheiro, a Receita Federal, ela entende o quê? Que essa empresa ela pode compensar daqui para frente ou ela pode recuperar esses impostos, e a maioria opta pela recuperação, né? E o mais bonito, pessoal, aqui, na verdade, a gente está vendendo dinheiro para você, né, doutor Fernando? Sim, com certeza. Porque essa recuperação ela cai de forma muito rápida, é feita através de um programa do Perdicomp. E o Perdicomp ele é rápido, a partir do momento que você vai lá pedir, 30 dias, 60, no máximo 90 dias já está na sua conta. E essa assessoria que a gente presta, né, você vai pagar depois que o dinheirinho está lá bonito na conta, né? Sim, exatamente. Inesperado. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, doutora Daiane. Doutora Daiane, ela fez uma pergunta aqui, mas a gente acabou já respondendo no anterior, que é qual o caminho, né, que uma clínica possa usufruir. Agora, para a gente finalizar, então, eu vou pedir para o doutor Fernando um minutinho aqui, né, para deixar uma reflexão aqui
para o pessoal que ele não precisa aceitar essa carga tributária tão alta. O que a gente vê é uma situação em todo o território nacional, né? Empresas tentando expandir o seu negócio, tentando contratar mais pessoal, mas acaba esbarrando muito nessa parte tributária. Quando chega o contador e fala para ele que ele tem essa carga de impostos a pagar, ele acaba dando um passo para trás, né? E o nosso trabalho hoje ele é focado nisso, né? Em mostrar para a empresa que ela pode se manter na parte tanto jurídica, contábil, corretamente, mas aplicar a lei que beneficia ela. Porque o que a gente vê o empresário ele sempre tem que pagar impostos, e nunca tem um retorno, né? Então nosso objetivo hoje é mostrar para o empresário, para o dono de clínica, que ele tem um caminho, né? Inclusive ele tem uma lei que o beneficia, né? Então o nosso trabalho ele é focado hoje nisso, né? Em apresentar o trabalho, mostrar para ele que ele pode estar corretamente tanto na parte jurídica quanto na parte tributária e estar dentro da lei e tendo como se expandir, né? Abrir uma nova filial, porque o próprio lucro que ele está tendo, ele acaba sendo totalmente, quase que 50% desviado para impostos, né? E nosso trabalho hoje é focado nisso, né? Em fazer toda a adequação contábil e a empresa continuar expandindo, crescendo, né? Exatamente, essa é a nossa ideia, doutor né? Fernando. E tudo baseado em lei, né? Tudo Nada com jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Então, hoje, para finalizar, pessoal, eu deixo aqui o convite, né, o chamado. Se você é dono de clínica, se identificou, está passando por uma situação difícil, nós entendemos você, tá? Nós estudamos para isso e nós estamos nessa atividade, né, aqui para ajudá-los a entrar, né, num processo ali que seja viável, né, que a sua carga seja mais leve. E principalmente agora, né, a partir do próximo ano, que a gente entra aí com a reforma tributária, que a carga ainda vai aumentar, né? Então, a gente precisa adequar essas clínicas para que elas sobrevivam. Então, a gente agradece a vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos ter ajudado, né? Vamos fazer aí um bom dia e até a próxima.